Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês estão de boa, né? Então vamos corrigir os exercícios da primeira parte do credo niceno-constantinopolitano. Vamos lá. Onde foram realizados os concílios que definiram os artigos do credo niceno-constantinopolitano? Como vocês já estão carecas de saber, concílio é a reunião de todos os bispos que o Papa convoca para a resolução de uma questão conflitante na Igreja. Nesse caso, desses dois concílios, a questão conflitante era a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo e também do Espírito Santo. Então, como vocês também já sabem, foram realizados até hoje 21 concílios. A questão da divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo foram definidos em dois concílios, aconteceram em dois lugares. Então, olha aí o nome já deixa, né? Niceno vem de Niceia, Constantinopolitano vem de Constantinopla. Então, alternativa C. Se fosse ali, por exemplo, a B, seria Concílio Italiano-Israelense, né? Como foi Niceia, Constantinopla, Niceno, Constantinopolitano. Sobre a expressão Deus uno e trino, se refere à vontade de Deus de ter um povo unido com uma só fé, independente da distância entre os povos? Bom, de fato, isso aí é desejo de Deus. Mas essa expressão Deus uno e trino não se refere a isso. Se refere à natureza de Deus, sendo um só, porém em três pessoas distintas. Se trata do mistério da Santíssima Trindade. Exatamente, o mistério da Santíssima Trindade. Um só Deus, em três pessoas. Quais são essas três pessoas? Olha a alternativa D. O Pai, que é Criador e é Deus. O Filho, Jesus Cristo, é Redentor e é Deus. O Espírito Santo, Paráclito, é Santificador e é Deus. A alternativa certa, então, é a C. A B e a D estão corretas. Vamos para a próxima aqui. Foi demais. Deus é onipresente, ou seja, está em todos os lugares e tempos. Onipresente. Está em todos os lugares atualmente e de todos os tempos. É por isso que você pode comungar na missa aqui no seu bairro e uma pessoa que está lá na Tanzânia, na missa de lá, comunga também o mesmo corpo, o mesmo sangue, a mesma alma e a mesma divindade de Jesus Cristo. Porque para Jesus, que é Deus, ele não está condicionado ao tempo. Por isso que Deus é onipresente, está em todos os tempos, de todos os lugares e todos os tempos. Para Deus não há passado, não há futuro, é tudo presente. Essa carta aqui não deu para ler, né? Eu vou tomar cuidado para não escrever tanto assim e depois ficar ruim de ler. Está escrito o seguinte: ao voltar de uma visita a um local de aparição mariana, locais de aparição mariana reconhecidos a gente pode visitar. Então foi o que o Cristiano fez. Cristiano trouxe uma medalhinha de Nossa Senhora para cada um de seus colegas de catequese. Ele contou para a turma que teve um momento místico. Né? O que é místico? É quando você tem uma coisa extraordinária, quando você tem uma visão, quando você escuta uma voz. A igreja chama isso de místico. Os santos que mais tinham visões são chamados de santos místicos. Continuando, onde conseguiu ouvir Maria. Então ele disse que conseguiu ouvir Nossa Senhora, e Nossa Senhora pediu para ele levar as medalhas para seus colegas usarem, a fim de alcançar proteção de Deus. Certo? Luiz e Camille começaram a usar as medalhas imediatamente. Luiz e Camille acreditaram, pegaram a medalha e já começaram a usar. Heloísa, porém, se recusou a usar e apenas guardou a medalha em algum canto lá, colocou em algum canto. Heloísa não acreditou muito na história, não. Colocou a medalhinha num canto lá. O que podemos dizer sobre o ocorrido? Heloísa é chatinha e não tem fé? Exatamente. Mentira. Brincadeira, Heloísa. Nada a ver, né? B. Luiz e Camille foram imprudentes ao aceitarem a medalha imediatamente? Deveriam antes terem procurado o bispo e contado todo o ocorrido para que ele analisasse a situação
autorizasse ou não o uso de tal medalha? Não, nesse caso não. O bispo só é chamado nessas ocasiões de revelações particulares quando o vidente está tendo revelações, vamos dizer assim, muito significativas, né? Tá dizendo muitas coisas, ensinando muitas coisas, tem muita gente seguindo, aí o bispo é chamado para fazer a averiguação, para formar uma comissão para averiguar as aparições. Então, como é um caso assim bem particular, que o Cristiano veio e trouxe só para alguns colegas, não espalhou para todo mundo e tal, então não é necessário conversar com o bispo, não. C. O que Cristiano teve foi uma revelação particular. Exatamente, revelação particular, aquela que a gente não é obrigado a acreditar. Nesses casos, não havendo confronto com a sã doutrina católica, porque se houver algum confronto, acabou. A gente não pode acreditar. Se alguém fala que está vendo Nossa Senhora e diz que ela está dizendo para a gente não ir para a missa, acabou o papo, né? E isso acontece, gente. Tem um vidente lá em São Paulo, na cidade de Jacareí, que ele diz que vê Nossa Senhora todo dia, e ele não vai para a missa, e ele fala para as pessoas que acreditam nele para não ir para a missa. Para você ver. Estranho, né? Então já acabou aí não dá pra gente seguir, né? Uma visão dessa. Então, assim, não havendo confronto com a sã doutrina, a igreja deixa livre para que cada fiel aceite ou não tal revelação. Certo? Camille e Luiz usaram corretamente dessa liberdade e adotaram o presente que ganharam como sacramental. Lembram do sacramental, que depende da fé de quem usa? Então, Camille e Luiz, eles podem conseguir proteção de Deus com essa medalha? Pode, pela fé deles, que eles acreditaram no ocorrido, lá no lugar de aparição. Como sacramento. Heloísa também não cometeu nenhum erro, pois usou dessa mesma liberdade e não aceitou a revelação. A resposta certa é essa. Heloísa também não cometeu nenhum erro, porque, como já foi dito, é revelação particular. Em outras palavras, acredita quem quiser. Heloísa não acreditou, sem problema nenhum. D. Cristiano deveria ter procurado o bispo ou pelo menos um padre para validar sua experiência mística, assim como as medalhas? Não. Experiências místicas acontecem o tempo todo. Muitas pessoas escutam Jesus, escutam Maria, vê Jesus, vê Maria, né? Não são todas as experiências místicas que tem que ser levada ao bispo. Como eu falei, só, vamos dizer assim, aquelas maiores, aquelas que têm mensagens maiores para muita gente, aí sim. Nesse caso, eu estava ali, escutei Maria, não é preciso conversar com o bispo, não. Então a resposta certa é a C. Sobre a expressão símbolo da fé. Vamos começar de baixo para cima, lá pela letra D. Todas as alternativas estão corretas? Bom, vamos ver, né? Se todas estão corretas. A letra C diz o seguinte: por outro lado, se a pessoa não concordar com qualquer um dos 10 artigos do credo, ela não pode comungar, pois para comungar o fiel deve estar em estado de graça e em perfeita comunhão com a santa doutrina católica. A letra C estaria perfeito se não fosse esse detalhe aqui, ó. 10 artigos do credo, porque não são 10, são 12. Então só isso aí que está errado, o resto está certo. Letra B. Levando para o lado da fé, o símbolo representa o credo católico, sim. Quando achar necessário, o sacerdote pode pedir para a Assembleia recitar o credo, ou seja, o povo mostra a sua parte do símbolo para ver se encaixa com a parte da igreja. Se encaixar, o fiel pode ficar até o fim e comungar. A hora que o padre pede para a gente rezar o credo é justamente para isso, para ver se a nossa fé bate com a fé da igreja, e só assim nós podemos comungar. Porque para comungar, precisamos estar em estado de graça e em perfeita comunhão com a santa doutrina. Isso está certo. Só que a letra B, ela tem um detalhe aqui, ó. Quando achar necessário. Isto aqui está errado. Não é quando achar necessário. Todo domingo o padre tem que rezar o credo. Tem que chamar o povo a rezar o credo. Todo domingo e toda missa solene. É por isso que isso aqui está errado. O resto está certinho. Então sobrou a letra A, né?
Símbolo é um pedaço de madeira que o rei partia e ficava com uma parte e dava a outra para o seu general, que iria para a guerra. Caso o rei precisasse de algum recado, dar algum recado, né? O mensageiro teria que levar o pedaço do rei, para encaixar perfeitamente na parte do general, e esse ter a certeza que o recado é de fato do rei. Isso de fato acontecia, é isso que significa símbolo, uma parte quebrada que encaixa perfeitamente. Você já deve ter quebrado uma madeira, alguma coisa, um azulejo, quebra um azulejo e ele encaixa certinho, uma parte com a outra. Isso que é símbolo. Levando para o lado da fé seria o credo, né? A nossa fé no credo católico. Deus é onisciente, ou seja, sabe tudo. Deus sabe tudo. Nenhum pensamento nosso, nada fica longe da onisciência de Deus. Próximo então. Sobre os dogmas, é correto afirmar exceto. Vamos de baixo para cima. D. Dogmas da fé e verdades reveladas são expressões sinônimas. Sinônimos quer dizer iguais, né? Sim, tá certo. Dogmas da fé e verdade revelada significa a mesma coisa. Dogma é uma verdade que foi revelada por Deus para a sua igreja, através de um concílio, né, ou alguma tradição. C. Todos os artigos do credo são dogmas de fé? Sim, correto. Por isso que a gente reza o credo antes de comungar. Se um ponto do credo, se um dos 12 artigos do credo a gente não acreditar, acabou a conversa, não podemos nem comungar. A onisciência de Deus, ou seja, Deus sabe tudo, isso é um dogma de fé? Sim, é um dogma de fé. A gente reza lá, né? Deus, queira em Deus Pai Todo-Poderoso. Deus é todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. Pode tudo, sabe tudo, está em todos os lugares. Este é o nosso Deus. A. Dogma é uma revelação divina à sua igreja, ficando a aceitação a critério do fiel? Não, o dogma não fica a critério. O dogma é necessário para você ser católico. Quem duvida de um dogma não é católico. O que é critério do fiel são as revelações particulares. Aí fica critério do fiel. Certo? Em uma homilia, um padre colocou em dúvida a divindade do Espírito Santo. Certo? Embora o padre não tenha feito nada de errado em usar de seu direito de questionamento de um dogma, a Igreja sempre aconselha bastante cautela nesses tipos de assunto. Questionamento de um dogma. Um católico pode questionar um dogma? Não pode. A gente pode estudar, procurar saber, se informar melhor, mas questionar não. Ainda mais um padre chegar no altar e colocar em dúvida um dogma. E a divindade do Espírito Santo é um dogma de fé. B. O padre fez muito bem em colocar essa questão em dúvida. Isto é bom para fomentar nos fiéis a vontade de estudar mais sobre o assunto? Bom, é importante o padre colocar nos fiéis, fomentar nos fiéis a vontade de estudar, mas não dessa forma, não colocando em dúvida um dogma. Não. Ele tem que afirmar o dogma e falar, gente, vamos estudar mais sobre esse dogma. Seria mais ou menos assim. C. O padre cometeu um pecado grave? Quem coloca em dúvida um dogma comete um pecado de heresia. O pecado de heresia é um pecado grave. O padre cometeu um pecado grave, sim. Por não ser dogma de fé, já está errado, né? É dogma de fé. A divindade do Espírito Santo pode ser questionada sem problema algum, devendo o padre apenas ser cauteloso nesse tipo de assunto. Não está errado, né? Vamos para a última, então. Deus é onipotente, ou seja, pode tudo, não tem nada que Deus não possa. Deus criou o céu e a terra com um simples ato de sua vontade. Ele apenas pensou e pronto, se fez, apareceu. Certo? Então, até a próxima. Muito bom. O credo, né, que a maioria já escreveu, né? Depois eu vou falar o que vocês vão ter que fazer com ele. Certo? Então até a próxima, até sábado e bom resto de semana
para vocês e para a família de vocês. Até mais. Vamos, claro, né, pedir para Jesus nos ajudar, para ficarmos sempre em estado de graça. Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, também esteja sempre com a gente, para que a gente nunca cometa um pecado mortal. Beleza? Então, até mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fazer tua vontade pra viver no teu amor, pra fazer tua vontade pra viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor.